Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e assim iniciamos alegremente mais um encontro, propiciado, claro, pela vossa misericórdia nos conceder a vida, encontro esse com um Evangelho, com Joana de Ângeles, e por isso muito agradecemos a vós e a Mestre Jesus que está conosco, e assim pedindo vossa luz, vossa paz, pedindo vossas bênçãos que nos conferem a saúde para o dia a dia, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, amigos, boa noite. Olha aqui, vamos aproveitando, né? Tudo bem com vocês? Vamos aproveitando, retribuir também o boa noite da Ivana Santa Rosa, Judélia Lima, boa noite da Lúcia Celim, boa noite, temos mais, Bárbara Santana Neri, claro, aqui conosco também, o Barros Maurício, nosso querido Maurício, Marcos, Márcia Miranda, não Marcos, né? Márcia Miranda. Então, a todos vocês que já estão conosco, o nosso abraço, né? Seu Carlos, um grande abraço a todos vocês, agradecendo a presença, a participação e, claro, iniciando mais uma semana e que venha com muita saúde, com disposição para o enfrentamento, para o dia a dia. E assim, né? Trabalhamos durante o dia, nós já trabalhamos, agora descansar um pouquinho, muitos começam a trabalhar agora no período noturno, então a todos as bênçãos de nosso Pai, né? Para isso nos oramos e sempre estamos pedindo, e claro, agradecendo acima de tudo por tantas bênçãos recebidas, não é? Então, meus queridos amigos, esperando mesmo, né, de coração que seja tudo bem com vocês aí, em seus lares, seus familiares, isso é muito bom. Hoje nós temos então, no capítulo 15, estamos aliás encerrando o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e é exatamente esse o tema que nós vamos ver hoje, fora da caridade não há salvação. Na sexta-feira nós vimos, né, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação,
Mas vimos que também isso daí é um tanto quanto subjetivo e, acima de tudo, divisionista, né? Quando se fala fora da igreja não há salvação, qual igreja? Porque todas as igrejas acabam falando a mesma coisa. Então, levando ao pé da letra, quantas salvações teríamos nesse mundo? Temos que frequentar todas as igrejas para termos a salvação? E com relação à verdade, qual que é a verdade na realidade? A verdade, em muitos casos, muitas vezes é tão particular, né? Que a gente briga muitas vezes por causa do nosso ponto de vista, nossa opinião, claro, considerando como a verdade. E hoje nós vamos falar, então, fora da caridade. Caridade, sim, não há salvação. E a Joana de Ângeles vem, na sequência, vai falar para nós sobre amizades e afeições. Como estamos considerando nossas amizades e nossas afeições. Nossa boa noite também, claro, para o Fábio Fidelis, que está aqui conosco, assíduo, como tantos e tantos de vocês. Nossa boa noite para Sandra Oliveira Vives, que já temos, até se não demos, usamos agora. O boa noite também para Sandra Oliveira Vita, Toninha Pericinoto também conosco. Vocês que vão chegando, para que a gente possa então conversar um pouquinho mais, falar, né, da doutrina, falar sobre caridade, que é o tema que o Evangelho vai nos falar hoje. E depois falar um pouquinho sobre amizade, sobre afeição, que é aquilo que Joana de Ângeles nos traz no livro Lições Morais, Leis Morais da Vida. Não lições, mas são leis, né? Na realidade, leis, lições, tudo está valendo. Vamos ver então o que nos diz aqui, fora da caridade não há salvação, no Evangelho de hoje. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo, claro, à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. Na terra está gravada no coração. Coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, sede os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o significado profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa. É preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos fez melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. É o que nos diz na mensagem Paulo Apóstolo, Paris, 1860.
Pois é, amigos, olha aqui, vamos aproveitando, cumprimentando, né, Eliseu Gasparino também, a Lene Souza que está conosco, também Carlos Eduardo Aragão, uma bela noite para todos vocês, claro, uma bela noite para todos nós, né? Pois é, amigos, o que nos fala o Evangelho de hoje? Simplesmente, fora da caridade não há salvação. E se a gente for voltar no tempo um pouquinho, uns 2000 anos, nós vamos encontrar, claro, a presença extraordinária de Jesus entre nós. Ele veio exatamente para esclarecer tantos pontos, dar novas orientações, valorizar o uso, não só o uso da palavra, mas como a ação ativa da aplicação do que a palavra, essa palavra significa, que é amor, que é caridade. E a caridade está ao alcance de todo mundo. Todos. Não interessa se é espírita, não interessa se é católico romano, católico ortodoxo, se é luterano, se é pentecostal, se é presbiteriano, se é hinduísta, se é budista, se é muçulmano, se é do candomblé, se é da umbanda, não importa. A caridade está ao alcance de todos. Do rico milionário e do mais simples e necessitado de todos quantos existem nesse mundo, ou seja, todos nós mesmos. Por isso que essa é uma realidade, que fora da caridade realmente não há salvação. Porque quando existe caridade, existe ali humildade, existe ali o amor, existe ali a empatia. E quando a caridade não existe, domina o egoísmo, domina a vaidade, domina tantos sentimentos contrários à própria caridade em si. E todos nós sabemos disso. Ninguém vai fazer a caridade porque não se importa com ninguém. Ninguém vai fazer a caridade porque odeia alguém, porque tem raiva de alguém, porque está magoado com alguém, mas vai fazer a caridade porque se importa, porque foi tocado, né, em seu coração, em sua alma, em seu espírito, por esse nobre sentimento que é essa questão de se importar. A partir do momento em que se importa, abrem-se campos maravilhosos para que nós possamos exercer esse importar. O que nós podemos fazer quando nós nos importamos? O que nós podemos fazer quando consideramos que tal situação precisa da minha ajuda, precisa do meu auxílio? Seja um auxílio material, seja um alimento, seja por uma prece feita de coração, até por aqueles que não vão com a nossa cara, né? Ou aqueles desafetos, ou se alguém tem um inimigo, até por eles, claro. Né? Mas ouvir uma palavra, um abraço amigo, há tantas e tantas maneiras de se fazer e de se praticar esse eu me importo. E esse meu eu me importo precisa então se traduzir em ações efetivas que o representem, que realmente nós nos importamos. E aí aparece então essa palavra, a caridade, que é na realidade o se importar e além de se importar, o realizar uma ação efetiva que exemplifique o quanto que eu me importo com alguém, com uma situação, com um lugar. Porque quando também nós cuidamos desse mundo, estamos também praticando o bem. Quando nos importamos com o meio ambiente, estamos praticando o bem, porque dependemos do meio ambiente. Ninguém fica sem se alimentar, ninguém fica sem beber água. Então é preciso também cuidar, é preciso sentir essa necessidade de preservar aquilo que sustenta a vida. E parece que tantos não se importam com isso, contanto que a conta bancária esteja cheia, esteja aí, viajando para lá, para cá, com belos carrões, não é nem saber. Às vezes pensam que a vida é curta, né? Mas não se importam, muitas vezes, parece que com a descendência deles próprios. Então, de contas, que mundo estaremos deixando, o que nós estamos deixando para os descendentes, para aqueles que aqui estão, e que criamos com tanto carinho, em que depositamos tanta alegria, em que depositamos tanta fé, de que vão se dar bem na vida, vão aprender, vão ser bons profissionais, ser boas pessoas.
Porque não adianta só acreditar na pessoa, ela sendo boa, mas ela precisa acreditar também que o conjunto vai favorecer a que ela se exemplifique como uma pessoa boa. Um lugar onde ela possa exercer a sua caridade, o seu amor, possa exemplificar. E se não há esse lugar, onde que ela vai fazer? Em que situação fará? Não adianta. Queiramos ou não, todos os seres vivos estão entrelaçados, seja pela questão física, da dependência da alimentação, dependência da água, pela questão principalmente espiritual, que é aquela que nos define, aquela que nos diz o que nós devemos fazer, aquela que nos diz o que nós devemos suportar, por razões que todos nós bem sabemos, porque somos todos devedores, somos todos. Se não por ações ruins nessa encarnação, mas por outras anteriores. E aí a gente entende porque tanta dificuldade, tanto sofrimento que muitos passam, que nós passamos. Que nossos pais podem estar passando, ou já passaram, o que nossos filhos podem não ter passado, mas podem vir a passar, porque não adianta, somos todos devedores. Nós que estamos reunidos, também nossos filhos, os netos, bisnetos, tataranetos e quantos netos podemos ainda ter, vão ser também devedores. Vão todos passar por dificuldades. Mas à medida em que, nessa ganância, nessa ignorância absoluta dessas relações entre as pessoas e o ambiente, cada um procura fazer o seu na sua ganância, não importando muito, essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Como vamos ficar? Como ficarão nossos descendentes? É simples, todo mundo já viu um canteiro, teve um canteiro. Planta lá a plantinha, planta da sua verdura, planta a sua flor com todo carinho, e ali vai acompanhando o crescimento, mas não adianta só acompanhar o crescimento se você não colocar água, se você não tirar a erva daninha, se você ali não der condições para que aquela plantinha se transforme naquilo que você deseja. Seja uma verdura saborosa, seja um legume saboroso, uma fruta saborosa. Mas por isso é preciso cuidado, é preciso adubar a terra. E nós, em um âmbito geral, não estamos fazendo isso adequadamente, todos nós bem sabemos disso. Por isso sejamos alertas, porque cuidar daquilo que está ao nosso redor é um ato de amor, é um ato de caridade. Que estejamos prontos a participar desse banquete que Deus nos deixou. E não sejamos como aqueles que foram convidados ao banquete real, banquete de núpcias, enfim, e não foram. E mataram lá aqueles que foram chamar e fizeram, que a gente conhece muito bem aquela parábola. Não sejamos esses. Queremos viver em harmonia, trabalhando para que nosso ambiente possa ser cada vez melhor. É uma atitude de cada um que vai se refletir, claro, no todo. Então, nosso abraço a todos vocês. É o Evangelho de hoje. Fora da caridade não há salvação. É a caridade que nos move, que toca nosso coração. É isso, queridos amigos. Então, olha aqui, vamos ver o que Joana de Ângeles nos traz, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. E Joana de Ângeles vai falar para nós hoje sobre afeições. Vai falar sobre amizades. Vamos ver o que ela nos diz no capítulo 33 do livro Leis Morais da Vida. Não apenas a simpatia como ingrediente único para facultar que os afagos da amizade te adornem e enlevem o espírito. Muito fácil ganhar, como perder amigos. Quizá difícil se apresente a tarefa de sustentar amizades, ao invés de somente consegui-las. E é uma realidade. Sustentar uma amizade exige bastante compreensão, companheirismo, julgamentos deixando para lá, porque cada um é cada um, e para sustentar essa amizade. O magnetismo pessoal é fator importante para promover a aquisição de afetos. Todavia,
Se o comportamento pessoal não se padroniza e sustenta em diretrizes de enobrecimento e lealdade, as amizades e afeições não raro se convertem em pesada canga. Desagradável parceria que culmina em clima de animosidade, gerando futuros adversários. Nesse particular, existem pequenos fatores que não podem nem devem ser relegados a plano secundário, a fim de que sejam mantidas as afeições. A amizade implica em afeição, em carinho, em entendimento, em conexão, em simpatia mútua. E tudo isso também é magneticamente explicado por nossas vibrações, contando vibrações similares, agradáveis a cada um de nós, e vamos tendo as nossas amizades. Mas como diz Joana de Ângeles, podemos tanto ter amizades agora como perder daqui por diante. E as amizades que temos, muitas vezes, exigem muito trabalho para a manutenção da própria amizade, dada a diversidade das pessoas, como elas são e como também cada um de nós é. Com a nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar, nossos limites, nossos desejos, nossas vontades, enfim, aquilo que muitas vezes cobramos nos outros, precisamos também cobrar conosco para que as amizades, as afeições possam ser mantidas. E nessa questão de manutenção, a Joana diz o seguinte, como exemplo de sustentação. A planta não irrigada sucumbe sob a canícula, aquele calorão danado. O grão não sepulto morre. Se não colocar o grão na terra, vai morrer. O lume sem combustível se apaga. Como manter um fogo sem combustível? A máquina sem graxa arrebenta-se. Pois é, por isso de vez em quando precisa, O pessoal que tem carro, vê o nível do óleo, como é que está, porque senão tudo vai arrebentar. Assim também a amizade, que sem o sustento da cortesia e gentileza, se acaba, se estiola, vai definhando. Se desejas preservar teus amigos, não creia consegui-lo mediante um curso de etiqueta ou de boas maneiras, com que muitas vezes a aparência estudada, artificial, substitui ou esconde os sentimentos reais. Os impositivos evangélicos que te apliques ser-te-ão admiráveis técnicas de autenticidade, que funcionam como recurso valioso para a sustentação do bem em qualquer lugar, em toda situação, com qualquer pessoa. A afabilidade, a doçura, a gentileza de alguém, aparentemente destituído de simpatia, conseguem propiciar a presença de amigos, retê-los e torná-los afetos puros para sempre. Amizades se desagregam ou se desgastam exatamente após articuladas no período em que os consórcios fraternos se descuidam de mantê-las. Isso normalmente ocorre como consequência de atitudes que se podem evitar. Mesmo nas amizades, algumas atitudes que podem ser evitadas a fim de não causar estresse, confusão ou ir deteriorando a amizade. Quais seriam aquelas que a Joana coloca para nós? Vamos prestar então essa atenção. Ela diz, a palavra ríspida. Ouvimos alguma coisa e já de encontro falamos algo rispidamente. É muito desagradável. O atendimento hostil ou negligente. A lamentação constante, tudo acontece comigo. A irreverência acompanhada pela frivolidade. Sermos irreverentes, sabe? Aquelas piadinhas, aquele tipo de situação desagradável. A irritação contínua, sempre irritado. A queixa contumaz, sempre se queixando de alguma coisa. Pessimismo vinagroso. Os amigos são companheiros que também têm problemas. Por essa razão se acercam de ti. Os amigos são amigos não apenas para o oba-oba, para sorrisinhos, para isso, vão para cá, vão para lá, mas porque muitas vezes querem conversar, querem ter uma opinião, querem
abrir um pouco seu coração com aqueles que eles consideram realmente seus amigos, ou como eu diria, né, amigos do peito, naquela musiquinha lá, acho que do Balão Mágico, né, amigos do peito, esse tipo de coisa, que querem. E ouvir, saber ofertar o ombro, saber acarinhar e trazer esse amigo perto é uma caridade que se faz, porque é um espírito em momento difícil precisando de um auxílio. É um espírito em um momento vinagroso, como diz aqui Joana de Ângeles, precisando que alguém coloque ali uma porção de doçura, uma palavra amorosa, um carinho, um acolhimento. Amigos, para isso amigos também são. Usa no trato com eles, quanto possível, a bondade e a atenção, a fim de que um dia, conforme Jesus anunciou, já não vos somos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai, tornando-te legítimo amigo de todos, consequentemente, fruindo as bênçãos da amizade e da afeição pura. Pois é, que belíssimo, né? Capítulo traz para nós Joana de Ângeles, falando daquilo que tantas vezes temos muita dificuldade, que é relacionamento, às vezes até com um amigo. Às vezes não somos receptivos o quanto eles esperam que sejamos, e às vezes não confiamos tanto neles, como muitas vezes eles esperam que confiemos. E é difícil, às vezes, a gente sabe muito bem estabelecer esses parâmetros, né, do quanto que eu confio, do quanto que eu sou confiável também. Essa é uma questão, né? Às vezes as pessoas não nos acham confiáveis por uma série de motivos, como nós também achamos outras pessoas. Então as relações entre as pessoas, elas são naturalmente um tanto quanto difíceis, até pela nossa própria natureza. Mas o acreditar, o se dispor, o auxiliar, está ao cuidado e à disposição e à boa vontade de cada um de nós. Amigos do peito, mas que precisam ser cultivados na amizade, na solicitude, ali na abnegação do auxílio. Não é só o oba-oba, mas também estar atentos. Isso que é importante, atentos às necessidades daqueles que estão próximos de nós, daqueles a quem colocamos carinho, damos carinho, sejam familiares, sejam os amigos, como é do texto, para que nós possamos ter atitudes ativas ao percebermos, e percebemos, claro que percebemos, quando algo ali não está indo muito bem. Colocar-nos à disposição, oferecendo amizade, oferecendo carinho. É tudo aquilo que Joana falar para nós, tudo aquilo, né, que Deus, e nas palavras de Jesus, nos pede. Ama o próximo como a ti mesmo. E assim seja, né, amigos? E que nos auxilie nessa caminhada, que é tão complicada, mas ao mesmo tempo tão maravilhosa, tão saborosa, tão iluminada, que muitas vezes são pequenos momentos de alegria, de satisfação, mas que repercutem dentro de nós e mantém essa chama viva, e que eu tenho amigos, e mais do que ter amigos, eu sou amigo, na acepção da palavra. Então, vamos ver aqui nossos amigos aniversariantes, né? Olha aqui, hoje é o Wilton Santana, que trabalhamos juntos, que maravilha, grande abraço para você, Wilton, também para minha prima Silvana Lameu Leite, mais uma Lameu no mundão. Grande abraço, Silvana, Deus abençoe também. Aniversário também da Sirlene Prado, grande abraço para todos vocês, aniversariantes de hoje. E claro, para de amanhã também, olha quantos, temos vários. Franco Schiavone Silvestre, Graziele Mendes, grande abraço, Graziele, a gente conhece particularmente também. O Moacir Antônio, a Roseli Vargas de Paulo, Marcelo Demar, Luciano Costa, Maria Helenilde. Para todos vocês, o nosso abraço, coração a coração para vocês, desejando lá do fundo de nosso coração muita saúde, muita paz, uma caminhada feliz sob as bênçãos do Pai, mas não se esqueçam de sempre estar plantando boas sementes para colher bons frutos. E boas sementes se
plantam, sendo bons amigos, cultivando boas amizades, como aqui diz Joana de Ângeles. Né? Grande abraço para todos vocês e uma feliz caminhada, uma iluminada caminhada. Nosso abraço aqui também para o nosso prezado Roberto Messner, que também está aqui conosco, deixando seu boa noite. E aí, amigos, estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje, quando nós falamos do Evangelho. Fora da caridade não há salvação, a caridade sim. Né? E falamos sobre amigos, sobre afeições. Queremos ser amigos, queremos ter amigos. Ser amigo, ter amigo, envolve também responsabilidade. Saibamos trabalhar bem, né, essa situação tão agradável e tão necessária para todos nós. Porque, queiramos ou não, estamos aprendendo com eles, mas também estamos ensinando para eles, fruto da convivência. É isso, amigos, né? Vamos então orar com a graça de Deus, agradecendo por estarmos juntos, por esse momento, né, de muita luz. Claro, quando falamos do Evangelho, Joana de Ângeles, com essas palavras iluminadas, com a presença de vocês, nos lares de vocês, nos lugares que vocês estão, né, esse é o Evangelho no lar. Não há outra palavra para esse nosso encontro. E traz em nossos lares essa boa vibração, esse magnetismo extraordinário que tranquiliza e harmoniza o nosso corpo físico, que é um grande passo para a nossa harmonia espiritual. É aquilo que todos nós queremos. Então vamos aos nossos amigos, conhecidos, aqueles que sabemos que estão com problemas. Vamos orar, vamos pedir a Deus o fortalecimento. Mentalizem, tragam para dentro de vocês o nome, a figura de cada um desses amigos. E vocês já estão estabelecendo uma conexão com eles. E ao estabelecer essa conexão, imaginem que maravilha essa conexão que parte de nós e chega até nosso Pai, chega até nosso Mestre Jesus, com as nossas melhores intenções, nossas mais amorosas intenções, pedindo as bênçãos, pedindo fortalecimento, pedindo para que nosso corpo físico, né, se harmonize, se equilibre e para que a gente tenha, assim, essa paz interior para prosseguir na caminhada. Né? Mentalizem, então, todos aqueles que desejarem, familiares, amigos, enfim, né, até os próprios desafetos, claro, por que não? É uma caridade, né, aqueles com que nós não simpatizamos também. Vamos orar, então vamos orar pela Lisiane Esferra, Aline Psi de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Belmudes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, o Jaime Facioli, o Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirane Colucci, Silvani Colucci, Williano Saldanha, Elane Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paula, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Anabela Bastos, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, Maurício Barros, Claudemir Ruiz, Carol Varenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Baricala, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Mille, Maria Helena Santana Santos, Cecília Antonello, Rubiana Viana Barac, Maria Pereira, Ávila Marcondes também, Tônio Donizete Neves, o Matheus Esferra, Sônia Martins, em sua recuperação e bênçãos para todos nós. Nosso abraço aqui também para a Marlene, né, que está aqui conosco, e para vocês que nos pedem a inclusão dos nomes, estão todos incluídos, todos inclusos, e vamos junto, a partir deste momento, levar o nosso pensamento até nos Pai, agradecendo mais uma vez pela saúde, agradecendo, claro, por podermos estar juntos como estamos, por podermos nos reunir sob as bênçãos dele. Vamos então ao nosso momento de prece, nesse início da melodia, tranquilizar nosso corpo, nossa mente, e vamos juntos levar nossos pedidos, nossos louvores ao nosso Pai. Vamos lá?
ad te clamamus, et soles venire. Ad te suspiramus, trementis et plentes, in ac lacrimarum vale. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, vos agradecendo sempre, vos louvando, a vós, Pai, pela graça que nos concedeste, ao aqui estarmos, pela vida. E sim, levamos a vós nosso louvor, agradecendo a Mestre Jesus por sempre estar conosco, levando também nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo, como sempre, Pai, pelos aniversariantes felizes desses dias, para que se repitam por longos e longos anos, para que nossos queridos pais que trazem seus filhos a este mundo sejam abençoados em sua caminhada, para que abençoeis, Pai, nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos que já nos deixaram, moram em nosso coração e nossa memória. Abençoa a todos, abençoa nossos irmãos que também estão nos deixando nesses dias, retornando ao mundo espiritual. E que suas bênçãos, amado Pai, querido Mestre Jesus, estejam com todos esses irmãos que nós demos o nome com tanto carinho, e com nossos amigos e irmãos que mentalizamos em nossos lares. E assim, formando uma corrente única, pedimos as suas bênçãos sobre todos nós, juntamente a eles, abençoando nossas famílias, abençoando seu povo, Senhor, seus filhos neste mundo, muitos em grande sofrimento e vitimados por nós, por nossa ganância e ignorância, por nosso orgulho, vaidade, nossa arrogância. Auxilia-nos a superar essas barreiras do amor. Auxilia os dirigentes das nações, para que acima do orgulho e da vaidade possam governar com equilíbrio o povo que é tão necessário, que tanto necessita. Abençoa ainda, Pai, nossos irmãos que estão à procura do trabalho, abençoando aqueles que nos dão o trabalho e aqueles que alegremente trabalham dia a dia. Abençoa nossas casas de oração, abençoa nossos jovens, crianças, adolescentes, estes que estão vindo ao mundo, para que se definam pelo caminho do amor, pelo caminho da paz, do respeito, da paciência, tolerância, indulgência, perdão, da fraternidade, da solidariedade, e que juntos todos nós trabalhemos pela recuperação, Pai, deste mundo, desse mundo que criastes para nós, maravilhoso, em que habitamos, encarnados e desencarnados, mas que tantos já fizemos, tanto já prejudicamos, que sim, o ambiente clama por sua recuperação, clama por auxílio, que juntos possamos recuperar. Por isso, amado Pai, felizes neste momento, levamos a vós esta prece, esta oração que nosso querido Mestre nos trouxe. E juntos, coração aberto, cheios de amor, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória, por toda a eternidade. E humildemente pedimos: Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia infinita seja sempre conosco, nos auxiliando, nos orientando, nos protegendo, nos conduzindo. E seja com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, e que juntos todos recebamos suas bênçãos, seus raios de luz, seus bálsamos celestiais que vêm nos equilibrar o corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que harmonizados, harmonizamos sempre nossos lares, onde quer que formos, levando o seu amor
Assim pedimos que abençoeis nossos anjos da guarda, nossos anjos guardiães, os bons espíritos, todos nossos irmãos que percorrem caminhos difíceis, duvidosos, errôneos, para que retornem com amor ao caminho do bem, da paz, da luz. Por isso, Pai, agradecemos a vós. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, Pai, por vossa graça, agora e sempre. E que bom, né? Podemos estar juntos, agradecendo também a Sônia Martins, a Toninha Pericinoto, agradecendo a todos vocês, a Denise Holland também que está conosco. Uma alegria podermos estar juntos, iniciando uma semana, e nada melhor que iniciar agradecendo, pedindo as bênçãos do Pai para o enfrentamento, para o dia a dia, para que consigamos superar, né, nossas dificuldades em qualquer campo que ela possa existir, auxiliados por tantas bênçãos que recebemos. Então eu e Célia agradecemos a todos vocês por essa participação, por estarmos juntos. Um beijo para todos vocês, enorme, coração a coração, um nosso grande abraço. Acolhemos felizes também de todos vocês e, claro, convidamos, estaremos juntos depois de amanhã, quarta-feira, em mais um encontro com o Evangelho Joana de Ângeles, claro, conosco, entre nós, nesses momentos aqui em que passamos juntos com muita alegria. Muito agradecido a todos vocês pela participação. Tenham uma linda noite, uma ótima terça, quarta-feira. Como sempre, amigos, com alegria no coração, resplandecendo em energia positiva, amorosa, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em vossos lares, em seus corações. E vamos distribuir essa paz onde quer que formos, em nome de nosso Pai, que tanto espera de cada um de nós. Linda noite para todos vocês, um beijo no coração de vocês e até quarta-feira. Tchau, fiquem todos muito bem.